Pronto, gravação iniciada. Estamos aqui, eu, professor Francisco Aranda, com a turma de ADM, primeiro ano do IFRN João Câmara, para a nossa quarta aula remota. Hoje é dia 16 e estamos aqui seguindo o nosso cronograma. Para começar, então, a nossa aula, eu vou direto lá no nosso planejamento. Acho legal a gente sempre trabalhar com planejamento, né? Porque com o planejamento a gente consegue identificar bem o que a gente quer fazer. Então, deixa eu abrir aqui. Estou eu abrindo aqui o planejamento da turma de ADM. Pronto, está aqui o arquivo aberto. Agora eu vou compartilhar com vocês. Vocês estão vendo o arquivo de Word? Sim. Então, estamos aqui. Então, dos nossos 18 encontros que teremos, nós estamos hoje no nosso quarto encontro. Estamos exatamente aqui, no nosso quarto encontro. Hoje é dia 16, e os assuntos que a gente vai tocar hoje são, né, o que é produto cartesiano, relação, o que é função. Não sei se vai dar para falar das representações. Se der, ótimo, a gente fala na aula de hoje. Para entender essa aula de hoje, vocês precisavam ter visto do vídeo 15 ao vídeo 21, né? Na aula passada eu lancei a P1 e hoje eu lancei a P2. Para a aula da próxima, seria terça-feira, não seria? Inclusive eu vou mudar aqui, mas tem uma novidade, qual é? Ah, não é com vocês não, é com a turma de info, desculpa. Eu vou trocar o horário com o professor Maxon na próxima aula, mas não é com vocês não, então desculpa. No dia 21, próxima semana, próxima quarta-feira, os assuntos serão esses aqui. 4 classificações de função, contacional, paridade, crescimento e condomínio, o que é função inversa, o que é função composta, exercícios. Esses assuntos estão aqui nesses vídeos, ó, do 22 ao 31. Então, para a próxima aula, nós temos do vídeo 22 ao vídeo 31, temos duas novas apostilas para a próxima aula. A apostila 4 e a apostila 5. A apostila 4 fala de paridade e crescimento, se não estiver enganado. E a apostila 5 fala de classificação quanto a condomínio, fala de função inversa e fala de função composta. Na aula de hoje, no dia de hoje, melhor dizendo, eu disponibilizei agora há pouco a P2. Está lá ela, a P2. Botei agora um arquivo PDF para ver se vocês param de mexer no arquivo, né? Que o arquivo está sendo mexido por vocês, está sendo manipulado por vocês. Então, o PDF, ele não permite essa edição, eu acho. Então, vamos ver, só se você tiver um editor específico. E também, a aula de hoje, eu peço para vocês fazerem um primeiro relatório e peço para vocês entregarem a primeira atividade do campo. Lembrando que na hora que eu coloco aqui no meu planejamento dia 16, eu dou uma semana para a finalização. Ou seja, nós temos uma semana a partir de hoje para entregar a P2, para entregar a produção do campo, daqueles 6 tópicos, e para entregar o relatório 1. E temos até a próxima quarta-feira, faltam 5 dias a partir de hoje para entregar a P1. Inclusive, já teve, de vocês, já teve um aluno que entregou a P1, teve um aluno de Info e um de ADM, que já entregaram. Então, os alunos começaram já a entregar, ou seja, que bom, né? Então, vamos prosseguir nesse processo
E todo mundo localizado no nosso planejamento? Alguma pergunta sobre o planejamento, sobre as tarefas? Nenhuma pergunta? Bem, então localizei vocês. Faça algum comentário sobre os vídeos do Ferreto, o que vocês estão achando? Hein, pessoal? Eu gosto dos vídeos dele. Tá dando certo, Eu né? também. Ele explica muito bem. Então, ele explica bem direitinho. Que bom, né? E que mais? Algum vídeo melhor, outro pior, alguma sugestão? Porque, por exemplo, a aula que eu vou dar hoje para vocês, por exemplo, Ferreto não fala muito. Então, por isso, inclusive, que eu vou dar a aula de hoje, porque justamente achando que tá faltando um pouquinho lá em Ferreto. Aí, por isso que eu vou dar a aula de hoje. Mas justamente é isso. A ideia é complementar. Eu prometi né, a vocês, eu vou tentar fazer hoje à tarde um vídeo sobre a questão 3 da prova. Vou tentar gravar e assim que gravar eu disponibilizo esse vídeo no Teams, tá? E também faço aquela coisa de botar no YouTube também, né? Que agora está funcionando, né? Essa semana, a aula passada eu já fiz isso e a aula de hoje eu vou fazer isso de novo, porque ela só fica no Teams 2 ou 3 dias. Então é bom ter no YouTube para a gente poder acessar depois. Bem, então relembrar a nossa programação. Lembrando que nós temos, então, 3 tarefas para entregar daqui a uma semana. A P2, o relatório e o CAM. E nós temos uma tarefa para entregar na próxima quarta-feira. Então, 5 dias para a primeira tarefa e 7 dias para as 3 outras tarefas. Lembrando que com essas 4 primeiras aulas, nós terminamos o primeiro bimestre. Então, depois disso aqui, depois de eu corrigir todos os trabalhos de vocês, que só deve acontecer no dia 23, eu vou colocar a nota de vocês no CAM. No CAM não, desculpa, no SWAP. Vamos colocar a primeira nota de vocês do ano, né? Referente ao primeiro bimestre. Então, fale. Então quer dizer que essa aula é a última do primeiro bimestre. Essa aula de hoje é a última do primeiro bimestre. Exatamente isso, senhor. Ok? O que não impede de vocês demandarem, durante o processo, alguma outra aula. Então, se houver demanda de vocês, a gente pode programar, não vai ser no horário regular, pela manhã, vai ter que ser à tarde ou à noite, e a gente programa outras aulas. Mas, do ponto de vista regular, hoje é a última aula do primeiro bimestre. Aí, a próxima aula, essa daqui, né? E as 3 seguintes, ou seja, essas outras 4 aulas representam o segundo bimestre. Ou seja, após vocês fazerem a P3 e a P4, entregar o relatório 2 e a atividade do CAM 2, a gente finalizaria, então, aqui, ó, o segundo bimestre. Primeiro e segundo bimestre terminados, isso tudo engloba o primeiro semestre, que corresponde ao nosso módulo 1, que ele vai acontecer agora no mês de outubro. E no mês de novembro, a gente vai fazer os 5 encontros do módulo do segundo semestre, do terceiro e do quarto bimestre. Todo mundo acompanhando o nosso planejamento? Sim. Professor, Diga. esse segundo bimestre vai ter quantas aulas? Esse segundo bimestre serão 5 semanas. Não, esse segundo bimestre, vamos voltar lá para o planejamento, né? Esse segundo bimestre, ele vai ter 4 aulas. Tá aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu destacar para você. Ó, daqui até aqui.
Então, vai ser a aula da próxima terça-feira, da próxima quarta-feira, desculpa, da sexta-feira seguinte, da quarta-feira seguinte e da sexta-feira seguinte. Então, serão 4 aulas para o segundo bimestre. Então, conforme eu falei a vocês, né? É um desafio e tanto, porque a gente está andando num ritmo muito acelerado. Por outro lado, vocês têm poucas disciplinas. Então, pense o lado positivo, né? Você rala um pouquinho, mas depois desses 2 meses, a matemática do ano está encerrada. Então, vocês não terão mais matemática nem no módulo 3, nem no módulo 4, nem no módulo 5, nem no módulo 6. Entendido? Sim. Então, a gente corre agora, é pouco. Professor, você acha que isso é o tempo ideal? Não, não é o tempo ideal, não é o folgado. Mas é o que temos, né? É o que temos. Essa pandemia não foi uma coisa que a gente escolheu, não foi uma coisa que a gente pediu, que a gente quis, mas ela está diante de nós. Ela está na nossa frente e nós temos que enfrentar. Pior, certamente, seria se a gente ficasse parado. Ou seja, a maior parte dos alunos do Brasil estudando e vocês parados. Então, Professor, outra coisa diga. que veio aqui na minha cabeça agora. Se no final desse mês, se a gente não atingir 240 pontos na média, o senhor vai passar algum trabalho para a gente recuperar? Tipo assim, uma recuperação? Ô, Fernanda, eu não vou fazer uma análise geral, vou fazer um comentário geral para todo mundo. A princípio, o sistema de avaliação está dado, são as provas, é o CAM e é o relatório. Já falei que existe uma forma de você produzir por conta própria, de qualquer outro jeito, e começar a me mostrar os sinais dessa produção. Então, eu não vou passar um trabalho para isso, não. Passar um trabalho, não. Você tem que tomar a iniciativa de começar a produzir e fazer outras coisas ligadas à matemática. Então, a sua produção individual pode ter algum tipo de exceção, mas não existe uma regra geral, Fernanda, tá? Eu vou analisar a produção individual de cada um. Agora, se ao final desse primeiro semestre, Fernanda, você não ficar na média, você ainda tem um segundo semestre, né? Você ainda tem o módulo 2. Inclusive, lembrando a regra do Instituto Federal, lá nosso, que o primeiro e o segundo bimestre tem peso 2, e o terceiro e quarto bimestre tem peso 3. O que quer dizer isso? Quer dizer isso o seguinte, um aluno que tire 0 no primeiro bimestre, tire 0 no segundo bimestre, ficou com 0 nos 2 primeiros semestres, no primeiro semestre inteiro ele tirou 0. Se no terceiro e no quarto bimestre, no segundo semestre do ano, ele tirar 10 nos 2, ele passa de ano. Sem final. Então, lembrando que esse bimestre que nós estamos agora, Fernanda, ele vale menos, né? Os que valem mais serão o terceiro e o quarto. Então, em termos de nota, né, não vai ficar tudo decisivo ao final desse módulo, desse mês, não, né? Vai ficar tudo decisivo, né, e definitivo ao final de novembro. Sim, ao final de novembro, acabado o primeiro e o segundo módulos, que corresponde ao primeiro bimestre, segundo, terceiro e quarto bimestres nossos, aí sim está finalizada a nota. Mas o relatório, Fernanda, o relatório vai ser uma peça de avaliação para mim muito importante, que pela quantidade de coisas que você fez, que você produziu, que você relatou que de fato você fez, eu posso me dar ideias, imagens de outras, né, outras alternativas, caso o aluno não tenha chegado. Mas eu não vou fazer isso com todo mundo, né? Aquele aluno que eu achar, Fernanda, que produziu pouco, eu não vou dar trabalho nem chance nenhuma. Ele teve o tempo anterior. E, lógico, cada um tem sua história, né, Fernanda? Cada um tem seus problemas pessoais, cada um tem seu contexto, e eu vou analisar contexto a contexto. Por isso que eu preciso, Fernanda, que vocês se comuniquem bastante comigo. É o que eu espero.
Isso já tem acontecido, né? Eu tenho respondido, ontem eu respondi mais ou menos, acho que uns 15 alunos diferentes, ontem, sobre dúvidas, das mais diversas ordens. Então, a minha ideia é atendê-los. É isso que eu quero, né? E isso que eu torço que aconteça. Tá? Mas essa história de no final tem um trabalho que vai salvar todo mundo, não. Não tem essa previsão, não. Tá, Fernanda? Agora, existem flexibilizações, sim, que são pontuais, que são caso a caso, que depende de cada um. Tá certo? Responder sua pergunta, Fernanda? Tá certo. Sim. Beleza. Pessoal, mais alguma dúvida de vocês? Posso começar uma exposição teórica aqui? Sobre o que é produto cartesiano, o que eu queria falar agora, nessa aula de hoje, o que é produto cartesiano, o que é relação e o que é função. Eu quero responder a esses 3 conceitos básicos. Júlia, você quer falar, Júlia? Parece que não. Não, professor, era que o senhor perguntou se tinha alguma dúvida em relação a isso, era para dizer que não, podia prosseguir a aula. Então, posso prosseguir a aula, pessoal? Sim. Pode. Então, agora, vamos ver se finalmente essa danada dessa Pode. mesa digitalizadora, ela funciona. Tá? Vamos ver se finalmente essa mesa digitalizadora funciona. Deixa eu acionar ela aqui. Opa, ela apareceu aqui. Eu pergunto a vocês estão vendo uma tela branca? Sim, professor, tá dando certo. Opa, Sim, parece professor. que finalmente Sim, vai professor. funcionar. Aleluia. Aleluia, glória a Jesus. Que bom que De deu certo. antemão, eu peço que vocês não se assustem com a feiura da minha letra, viu? Eu estou aprendendo a escrever nessa mesa ainda, tá? Então, minha letra é muito feia. Feia, ó. Feia, ó. Tá vendo? Até que tá bonitinha. Até que tá bonitinha? Normal. Normal. Pois não se assusta, tá bom? De antemão, eu garanto que a qualidade da minha letra tá pior do que no quadro. No quadro, minha letra não é maravilhosa, mas também eu acho que não é péssima. E aqui na mesa eu estou insatisfeito com a qualidade da minha letra. Mas eu peço um pouquinho de paciência de vocês e vamos lá expor. Então, a aula de hoje, eu quero falar de 3 assuntos. Né? Basicamente, o que é produto cartesiano, a palavra cartesiano se deve a Descartes. Esse final aqui, Cartes, é de um francês. Ele é o fundador da geometria analítica. A geometria analítica usa plano cartesiano. Se deve a ele. O conceito de relação. E o conceito de função. É muito importante que vocês saibam responder o que é cada uma dessas coisas, pelo fato da matéria do primeiro ano ser toda ela, praticamente, a partir de agora, vai ser o estudo de função. Só para vocês terem uma ideia, nós vamos estudar, né, de função, definição, classificação e as operações. E depois vamos estudar os tipos de função. Qual? Vamos estudar a função de primeiro grau, vamos estudar a função de segundo grau, vamos estudar a função modular, muito feio o nome, e a letra, função exponencial e função logarítmica.
só para localizar vocês. Primeiro e segundo grau vai ser no segundo bimestre. Modular exponencial vai ser o terceiro bimestre. E logarítmica vai ser o quarto bimestre. Então, vocês concordam com o conceito de função é importante, não é? E eu vou mostrar agora uma figurinha que é muito importante para mim. Uma figurinha onde mostra um conjunto dentro do outro. Esse conjunto grandão aqui é o conjunto formado por todos os produtos cartesianos. Esse aqui, intermediário, é o conjunto das funções. Desculpa, das relações. Deixa eu apagar. Já que eu errei. O conjunto das relações. E, finalmente, esse conjunto aqui, menorzinho, o conjunto das funções. Gente, o que é que eu quero mostrar com essa figura? Alguém pode dizer? É a ideia de conjunto, gente. Que um está o produto... contido dentro do outro. Exatamente. Eu quero dizer, então, que toda função é relação e toda relação é produto cartesiano. Agora, o contrário não vale. Nem todo produto cartesiano é relação, nem toda relação é função. Eu poderia fazer aqui esse exemplo, ó, dos natalenses, horroroso, dos potiguares e dos brasileiros. Tá clara a ideia, gente? Tá claro? Sim. Todo natalense é potiguar, todo Sim. potiguar é brasileiro. Mas nem todo brasileiro é potiguar e nem todo potiguar é natalense. Concordam? Então, essa figura para a gente vai ser muito importante. É claro que não dá para entender ainda esse diagrama de cima, porque eu não falei o que é cada uma das coisas. Mas a ideia é essa, que ao final do processo, vocês entendam essa figura daqui. Esse é o meu desafio da aula de hoje. Então, eu vou começar falando do que é produto cartesiano. Eu vou colocar, produto cartesiano. Eu vou colocar aqui a definição, mas antes de colocar a definição, eu vou dar um exemplo. Vamos supor que eu tenha um conjunto A, formado pelos elementos 3, 4 e 7. Eu tenho um conjunto B, formado pelos elementos -2 e 5. Gente, qual é o número de elementos do conjunto A? 3. Vamos, gente? 3. Qual o número de elementos do conjunto B? 2. 2. 2. O que é produto cartesiano? Produto cartesiano são todas as ligações possíveis entre eles. Eu vou escrever agora na definição. Então, definição. Dados, dois conjuntos A e B, A e B, vírgula. Vou escrever aqui ainda. O produto cartesiano. Aí agora eu vou usar a simbologia que nós utilizamos, que é A cartesiano B. Ou seja, esse xizinho, eu falo a palavra cartesiano. Produto cartesiano A por B
é o conjunto, atenção, é o conjunto, opa, barbeiragem aqui, é o conjunto formado por todas, olha essa palavrinha aqui, todas as ligações possíveis entre os elementos de A e B. Entre os elementos de A e B. Como assim, professor? Vou botar aqui de vermelho. Pronto. O 3 pode mandar para o 2. Estou certo ou estou errado? Essa é a primeira ligação. Essa é a primeira seta. O 3 pode mandar para quem também? Para o 5, não pode? Essa é a segunda ligação. O 4 pode mandar para o menos 2. É a terceira ligação. O 4 pode mandar para o 5. Essa é a terceira ligação. Quarta ligação. O 7. Qual falta, gente? 7 para quem? 7 para o menos 2. E, finalmente, 7 para o 5. 7 para o 5. Então, nós fizemos ao todo 6 ligações. Olha que o produto cartesiano manda fazer todas. Todas. Olha essa palavrinha aqui. Todas. Então, o conjunto, o produto cartesiano, ele é, olha outra palavrinha importante aqui da definição, ele é um conjunto. Se ele é um conjunto, eu vou representar ele aqui, ó. A cartesiano B. Se ele é um conjunto, ele está entre o quê? Chaves, não é isso? E os elementos desse conjunto são essas ligações. Ou seja, todo mundo concorda que o 3 se ligou com o menos 2? Sim ou não? Sim. Pronto. Então, essa Sim. setinha se transformou nisso aqui. Como é que eu chamo isso aqui? Eu dou um nome para isso aqui. Qual é? Isso aqui é um par ordenado. Deixa eu puxar uma setinha daqui. Isso aqui é um par ordenado. Opa. Isso aqui é um par ordenado. Gente, por que par? Por que o nome par? Porque são o quê? 2 números, não são? Par, um elemento Sim. do conjunto que mandou e um elemento do conjunto que recebeu. Então, um par. E por que ordenado? Ordenado vem de que palavra? De ordem. Ou seja, o par tem sempre que partir do conjunto A e sempre chegar no conjunto B. Por causa dessa necessidade de ordem, então eu dou nomes diferentes ao conjunto A e ao conjunto B. Alguém sabe qual é o nome que eu dou para o conjunto A, gente? Qual é o nome que eu dou? É ponto de saída, sei lá. Não, domínio. O conjunto A é chamado de domínio. Qual o nome que eu dou para o conjunto B, o que recebe a seta? Ele é o... Contradomínio. Exatamente. Ele é o contradomínio. Exatamente isso. Opa, errei de novo. Contradomínio. Pronto. Então, ordenado por isso. Tem sempre que o primeiro elemento pertencer ao domínio e sempre o segundo elemento pertence ao contradomínio. Mas só tem essa ligação? Não tem outras. Quais são as outras?
O 3 mandou para o menos 2. E o 3 manda para quem também? Pro Pro 5. Pro 5. Segundo par ordenado. Qual é o terceiro par ordenado, gente? Digam aí para mim. Quem é o terceiro par ordenado? 4 pro menos 2. 4 por menos 4 2. pro menos 2. E isso é o terceiro par ordenado. 4 por 5. 4 pro 5. Quem é o quinto par ordenado? 7 pro menos 2. Menos 2. Exatamente. E, finalmente, 7 com 5. pronto. E aí, com isso, acaba o último par ordenado e com isso eu fecho o conjunto. Ou seja, eu pergunto a vocês, quem são os elementos de um produto cartesiano? São números? Sim ou não? Sim. Mais ou menos. Eu falo que os elementos de um produto cartesiano são pares ordenados. Quantos pares eu tenho? 6. Então, Seis. olha o que eu vou escrever aqui. O número de elementos de A cartesiano B é igual a 6. Olhando para esses números aqui, o A tinha 3 elementos, o B tinha 2 e o produto cartesiano tem 6. Alguém desconfia o motivo de ter sido usado esse símbolo aqui, esse xizinho aqui, para representar a palavra cartesiano? Aqui eu leio A cartesiano B, hein? Ó, aqui eu leio A cartesiano B. Por que eu usei a palavra, o símbolo xizinho aqui? Alguém desconfia? Lembra o quê? A relação desses números aqui, 3, 2 e 6. Multiplicação. Exatamente. Exatamente. Porque 3 vezes 2 dá quanto? Dá 6. O xizinho é ou não é o símbolo da multiplicação? É. Então, é correto afirmar que vai valer sempre a seguinte relação. O número de elementos do produto cartesiano, dois conjuntos, é sempre igual ao número de elementos do primeiro conjunto, multiplicado pelo número de elementos do segundo. E aqui, em vez desse pontinho, eu podia usar o x, não poderia? Tá? Porque multiplicação tanto faz eu escrever 3 vezes 2, que dá 6, como 3 vezes 2, que também dá 6. Eu confesso que eu uso mais o pontinho do que o x, pelo fato de eu não confundir o x quando eu tiver uma equação. Né? Se eu tivesse equação 3x igual a 6, olha que confusão se eu tivesse que botar. Eu podia fazer 3 vezes x igual a 6, e eu podia fazer 3 vezes... Eita, aqui não estou conseguindo mais escrever. Chegou no limite aqui. Então, peraí. Escrever aqui embaixo. 3 vezes x igual a 6. Aí seria aqui uma confusão grande, ó. O x do vezes e o x da letra. Por causa dessa confusão aqui, que eu vou apagar aqui agora, por causa dessa confusão aqui, eu prefiro usar o pontinho ao xizinho. Então, aqui eu usei essa ideia. Ou seja, o número de elementos do produto cartesiano, de qualquer produto cartesiano, é o produto do A com o B. Entendido, gente? Beleza? Ok. Ok. Então, vamos prosseguir aqui. Vamos dar mais exemplos. Professor, tem uma dúvida. Pode falar. O senhor falou que as ligações têm que vir sempre do domínio para o contradomínio, né? Ok. Exatamente. Ok. Mas e se o domínio tiver uma quantidade de elementos menor do que a do contradomínio, ainda está
Tudo certo, né? Sempre tem que vir do Tudo certo. domínio, Já né? que você falou, eu vou dar um exemplo para você, senhorita, tá? Dedicado a você. Agora, Obrigado. eu vou dar um conjunto C formado pelos elementos 2 e 5. E tem um conjunto D formado pelos elementos 1, 3, 5 e 7. Eu quero fazer C cartesiano D. Pela nossa convenção a partir de agora, C sempre vai ser o domínio, aquele que vai mandar, e D sempre vai ser o contradomínio, aquele que vai receber. Gente, quantos elementos vai ter esse conjunto? O C tem quantos elementos? 8. O C tem quantos? O C tem 2, não tem? 2. E o D tem quantos? 4, né? E usando aqui a nossa fórmula, 2 vezes 4 dá quanto? 8. Exatamente, quem respondeu então 8. Alguém respondeu 8. Ou seja, o 2 pode mandar para quem? Para o 1. O 2 pode mandar para o 3. O 2 pode mandar para o 5. E o 2 pode mandar para o 7. Com isso eu já tenho 4 elementos, não é isso? Quem mais? Quem está faltando agora? Quem está faltando, gente? O 5 para o 1. O 3. O 5 para o 5. O 5 para o 7. Ou seja, pessoal, quem são os elementos desse produto cartesiano? Me ajudem a formar os pares ordenados. Quem é o primeiro par ordenado? 2 2 por para o 1, 2 e 1. 1. O segundo elemento? 2 para o 3, 2 por 3. Terceiro elemento? 2 para o 5, 2 por 5. Quarto elemento? 2 para o 7, Agora partindo do 5. Quinto elemento? 5 para 1. 5 por 3. 5 por 5. E, finalmente, o 5 para o 7. Beleza, pessoal? Aproveitando isso aqui, para enfatizar a questão da ordem, se eu trocasse a ordem, se o D e o C, eu trocasse de lugar os dois. Ou seja, se o D passasse a ser o domínio e o C passasse a ser o contradomínio. Eu pergunto a vocês, vai mudar o produto cartesiano, sim ou não? Em outras palavras, D cartesiano C é a mesma coisa. D cartesiano C é a mesma coisa do outro, gente? Sim ou não? Ou é diferente? Eu acho que não é a mesma coisa. Mas tem alguma coisa em comum? O número de elementos vai ser o mesmo. O Perfeito. número de elementos vai Exatamente. continuar 8. Perfeito. Muito bom. Ou seja, esse conjunto aqui também vai ter 8 elementos. Mas serão elementos diferentes. Quem é o primeiro elemento? 1 manda para quem? 1 por 2. Para o 2. E note que esse par ordenado é diferente desse, ó. 2 mandar para 1 é uma coisa. E 1 para mandar para 2 é outra coisa. Então, os elementos aqui são diferentes. Então, se os elementos são diferentes, o produto cartesiano também é diferente. Agora, a quantidade de elementos vai ser igual. Por quê? Um manda para o 2 e um manda para quem agora? Para o 5. Depois, me ajudem. O 3. 3 pro 2 e 3 pro 3 para 5. o 2 e 3 para o 5.
Depois, 5 5 pro por 2, 2 5 pro 5. e 5 por 5. Aqui uma curiosidade. Esse vai ser o único elemento igual, ó, nos dois conjuntos. Ó. Esse elemento aparece nos dois. Ó. É o único elemento igual. E, finalmente, quem? O 7 por 2. E, para terminar, o 7 por 5. Então, perceba que o número de elementos de C cartesiano D é 8, que, por sua vez, é igual ao número de elementos de D cartesiano C. Então, eles têm a mesma quantidade de elementos, mas se eu perguntar C cartesiano D, ele é um conjunto diferente de D cartesiano C. Foi claro, pessoal? Sim. Sim. E veja, então, Sim. como é importante essa palavrinha aqui agora, ó, para o quê? Ordenado. Ordenado. Então, o produto cartesiano envolve ordem. E o conjunto que manda, como é que chama? Domínio, né? Domínio. Então, o domínio aqui, Domínio. nesse caso, é o conjunto C, e o domínio aqui, nesse outro produto cartesiano, é o conjunto D. Então, domínio é sempre quem manda, e contra-domínio quem Recebe. recebe. Aí pode brincar, um que manda e Professor, outro que obedece, não é isso? Estou brincando agora. professor, no primeiro vídeo que eu assisti, o 15, o Ferreto chamava de ponto de partida e ponto de chegada. E qual o problema? Nós estamos falando de coisas diferentes? Não, mas tipo assim, ele fala de uma forma e você tá falando de outra, assim, mas no fim da Não, mesma coisa. Fernanda, existem sinônimos para as coisas, não? Eu posso dizer que esse número é um ponto de partida. Eu posso dizer que esse número é um ponto de chegada. Qual é o problema da palavra dele? Não tá em contradição com a minha. É uma outra palavra. Tá? Agora, o ponto de partida é um número, não é? Não é? Uhum. E É. o ponto de chegada é outro número. Qual é o problema de falar número ou ponto de partida? O que é fundamental é que uma seta, toda seta, né, Fernando? Toda seta tem um ponto de partida e um ponto de chegada. Os elementos do produto cartesiano são setas. São pares ordenados. Então, a palavra ponto de partida não está em conflito nenhum com o que eu estou falando. Tudo bem? Tá. Tudo bem, Fernanda? Tudo, professor. Eu falei só por falar mesmo. Não, e que bom que você falou, porque primeiro está indicando que você está vendo o vídeo, isso já é muito bom, Fernanda. E segundo, eu quero justamente isso, que você pense e se reflita se o que eu estou falando, né, é diferente ou não do que, né, outras pessoas estão falando. E aí você deve juntar. Quando você junta as frases de duas pessoas que estão falando da mesma coisa de forma diferente, é porque você está começando a entender o assunto, tá, Fernanda? Então, isso é muito importante. Gente, mais alguma pergunta? Então, agora eu vou falar do segundo conceito. Já falei do primeiro, produto cartesiano. Qual é o próximo naquela relação de conceitos que eu falei que a gente tem que falar hoje? Relação. Relação. Então, eu vou apagar agora esse exemplo aqui de cima, tá? Vou apagar esse aqui. E vou deixar o de baixo. Eu vou deixar o de baixo e você vai ver por quê. Vai ser interessante a gente comparar uma relação com um produto cartesiano. Pronto. Então, vamos lá. Vamos falar do conceito de relação agora.
Opa. Vamos falar do conceito de relação agora. Uma relação, vou dar a definição, exatamente como eu dei a definição de produto cartesiano, está aqui. Eu vou dar a definição, e a definição dela é bem simples. Uma relação é qualquer subconjunto do produto cartesiano. Ou seja, eu só consigo explicar o que é relação se eu souber antes o que é produto cartesiano. Então, eu pergunto a vocês, eu vou reescrever aqui o conjunto A. Vou reescrever aqui o conjunto B. Aqui de baixo, tá? Então, o conjunto A quem é? 3, 4 e 7. E o conjunto B, formado pelo menos 2 e pelo 5. Das 6 setas, ou seja, dos 6 elementos que tem um conjunto A cartesiano B, eu posso escolher qualquer o quê? Qualquer o quê? Subconjunto, não é isso? Essa palavrinha aqui importante? Sim. Qualquer. Então, eu vou escolher, atenção, esse daqui. Esse tá bom. Pronto. Vai ser essa relação aqui. Essa relação tem quantos elementos? Eu vou chamar de relação R1. Gente, ela possui quantos elementos? Eu escolhi que pares ordenados? 3. 3 elementos. Eu escolhi o primeiro par ordenado, 3 mandando para o menos 2. Eu escolhi o segundo par ordenado, 4 mandando para o menos 2. E eu escolhi... Desculpa, eu vou escolher mais uma seta aqui, ó. Mais uma. Pronto, 4 setas. Eu escolhi o 7 mandando para o menos 2. E, finalmente, agora escolhi o 7 mandando para quem? Para o 5. Então, pessoal, vocês concordam que esse conjunto é subconjunto desse? Sim ou não? Concordo. Pronto, então a definição eu obedeci. Agora, o mais desafiante aí para vocês agora. Eu quero escrever essa relação usando uma propriedade. Ou seja, eu quero reescrever essa relação R1 usando uma propriedade. Não sei se vocês estão percebendo que o 3 é maior que o menos 2. Concorda ou não? Sim. Mas o 3 não é maior que o 5. Perceba que o 4 é maior que o menos 2 e o 4 não é maior que 5. Agora, perceba que o 7 é maior que menos 2 e também é maior que o 5. Vocês perceberam, então, que aqui tem uma propriedade matemática. E o meu desafio agora é escrever essa propriedade usando matematiquês.
usando a simbologia algébrica. Então, lá vamos nós. Outra novidade agora é que todo elemento do domínio, eu vou atribuir que letra? Alguém sabe qual é a letra do domínio que eu uso? Letra X. Então, X pertence a quem? Gente, X pertence a quem? Ao domínio. Ao domínio. E a letra que eu vou usar para o contradomínio vai ser a letra Y. Então, agora entendam o que eu vou escrever aqui. Então, a relação 1 é um conjunto que vai incluir todos os pares ordenados do tipo XY, ou seja, X é o elemento do domínio e Y pertencente ao contradomínio. Esses pares ordenados pertencem ao produto cartesiano A por B. Agora vem a coisa legal. Agora, qual propriedade eu usei? Eu usei a propriedade onde os valores de X, que é o domínio, eram maiores do que o valor de Y. E com isso fecha o conjunto. Ou seja, pessoal, o que eu estou querendo dizer é que todos esses 4 pares ordenados, o valor de X é maior do que o valor de Y. Inclusive, esse valor de X e esse valor Y também ganha mais um nome. O valor de X, a gente associa com a palavra abscissa, palavra difícil de escrever, muita gente vai escrever ela errada quando for escrever. E o Y, a gente associa com a palavra ordenada. Então, eu posso ler da seguinte forma. Usando agora, vou botar as palavras abscissa e ordenada na minha leitura aqui. Então, quem é a relação R1? R1 é um conjunto formado por todos os pares ordenados pertencentes ao produto cartesiano A por B, tal que, esse símbolo a gente lê tal que, o valor da abscissa é maior que o valor da ordenada. O valor da abscissa é maior que a ordenada. 3 é maior que menos 2. 3 é a abscissa, do menos 2 é a ordenada, então é maior. 4 é a abscissa, menos 2 é a ordenada, é maior também. 7 é a abscissa, menos 2 é a ordenada, também é maior. 7 é a abscissa. Por que eu não botei o par ordenado 4, 5, pessoal? Nessa relação. Porque o X, né, que é a abscissa, é o 4, a ordenada 5 é maior que a abscissa do 4. Perfeito, exatamente isso. Então, o que eu quero agora desenvolver em vocês é essa habilidade de escrever isso aqui, viu, gente? Ou seja, você pode listar um conjunto elemento a elemento, ou você pode listar um conjunto pela propriedade. Pela propriedade, é um troço mais elegante, ou seja, você tem menos esforço, você escreve menos. Agora, escrever elemento a elemento tem a vantagem da gente entender quem é o conjunto de fato. Por exemplo, na primeira questão da prova, na P1, está tendo 2 problemas com vocês. Primeiro, alguém está tendo um leitor, está vendo erro na leitura e o sinal de pertence está aparecendo trocado. Esse é um primeiro problema da primeira questão da prova. E o segundo é que vocês não estão listando lá nos conjuntos A, B, C, D e P, se eu não estiver enganado, vocês não estão listando os elementos a elemento. Está lá só a propriedade e vocês não estão listando elemento a elemento. Se você não lista elemento a elemento, você vai ter dificuldade de fazer a união, a interseção e a diferença, que é o que aparece lá. Tá claro isso, gente? Entendido? Então, resumindo aqui essa tela. A relação é qualquer subconjunto do produto cartesiano. Então, vou dar agora uma outra figura. Vou limpar aqui a tela. E vou pegar de novo
Vou fazer aqui 8. 8 exemplos. Pronto. Vamos lá. Então, eu vou criar 8 relações diferentes, com os mesmos conjuntos. Eu vou chamar aqui de conjunto R e conjunto S. Conjunto R, conjunto S. Conjunto R, conjunto S. Conjunto R, conjunto S. Mesma coisa aqui embaixo. RS, RS, pronto. Agora, eu vou criar diferentes relações. Essa é a primeira relação. Essa é a segunda relação. Essa é a terceira relação. Essa é a quarta relação. Essa é a quinta relação. Essa é a sexta relação. Essa é a sétima relação. E essa daqui é a oitava relação. R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7 e R8. Então, eu quero escrever agora essas relações. Então, por exemplo, se alguém quisesse escrever usando a propriedade, a relação R1, ela tem quantos elementos? Um elemento, professor? Um elemento só, exatamente, porque é um par ordenado. É um conjunto unitário, hein? Agora, eu queria que vocês dissessem uma propriedade. Uma propriedade. Ah, deixa eu mudar essa aqui, ó. Uma propriedade dessa relação. Então, eu escreveria, sempre o início é igual, ó. Opa. Sempre o início é igual, ou seja, x e y pertence ao produto cartesiano de R por S, tal que alguém poderia dar uma propriedade que simbolize a relação R1, que justifique só o 2 mandar para o 4 e nenhum outro par ordenado mais seja escolhido. Tal que 2 é menor que 4, ou tal que R é menor que S? Não, se eu usasse essa propriedade, o 2 também mandaria para o 6. Y maior que X?
Se y for maior que x, eu teria que também o 2 mandar para o 6, porque 6 também é maior que 2. Então, seria só 2 menor que 4? Não, né, professor? Não, 2 é menor que 4, mas eu tenho que falar uma propriedade aqui que justifica a existência só de uma seta. Se eu botar o menor aqui, dizer que x é menor que y, eu teria que ter uma seta, 2, 3 e 4. Eu teria que ter as 4 setas. Professor? Porque todos os elementos, atenção, todos os elementos do domínio aqui são menores que o do contradomínio. Então, usar aquela propriedade que eu usei no exemplo passado aqui não é boa. Alguém quer falar? O x seria par, tal que x é par. Perfeito, gostei. Mas já melhorou, porque agora já excluiu o 3 mandar para o 4 e o 3 mandar para o 6. Mas, segundo a sua propriedade, se x for par, o 2 manda para o 4, mas o 2 também mandaria para o 6. Então, aproveitando a sua fala, quem foi que falou agora? Que falou dessa do par? Que eu não estou sabendo, não estou vendo quem é. Juliana. Juliana, então eu vou usar a sua propriedade, mas eu vou complementar ela para ficar correta, tá? Aproveitando a sua ideia, Juliana. Então, eu digo que x, tal que x é par. X é par. E uma segunda exigência. O y, aí eu tenho que fazer uma restrição que retire o 6. Então, eu vou dizer simplesmente que o y tem que valer 4. Acabou. E com isso, lembra a ideia do E? A ideia do E é que isso tem que acontecer ao mesmo tempo que isso, né? Tem que acontecer as duas coisas. E com isso eu fico só com uma seta. Aqui. Vamos pular para a relação 8 agora. Eu quero fazer a mesma coisa com a relação 8 agora. Ou seja, eu pergunto a vocês, quantos elementos tem a relação 8? 2 elementos. 2 elementos. Quem são eles? 2 por 4 e 2 por 6. 2 por 4 e 3 por 6, não é isso? São 2 elementos. Agora eu quero escrever essa relação usando uma propriedade. Vocês me ajudam? Vamos lá. O início é todo igual, sempre. Qual é? X e Y é um par ordenado que pertence a quem? Ao R cartesiano S. Tal que, alguém consegue ver alguma propriedade nessa relação? Matemática, uma propriedade matemática que faça incluir essas duas setinhas. Gente, 4 é o quê de 2? O dobro. E 6 é o quê de 3? O dobro. Opa! Então você acaba de descobrir a propriedade. A propriedade que eu queria usar era justamente essa aqui. E agora como é que eu escrevo isso? A propriedade é essa. Agora vamos escrever o matemática. Como é que é? Tal que... Esse cara é o valor de quem? Qual é a letra que eu uso para esse cara? X, não é? Qual é a letra que eu uso para esse cara? O Y, né? Então, como é que eu escrevo agora? Me ajudem. O Y, ele vai ser igual... É o dobro. 2 vezes X. E com isso, acabou. Ok, gente? Foi? Vou dar o último exemplo agora, hein? Último. Vou escolher agora a relação... Não sei se nem se eu vou ter espaço aqui, mas vamos lá. Eu vou escolher agora a relação 5 para a gente escrever. A relação 5 é formada também por quantos? Por quantos pares ordenados? Por quantos elementos? Gente, quantos? Por um elemento. Por um Só tem elemento. uma seta? 2. São 2 setas que tem ali. 2.
2 elementos. Quais são eles? Me ajudem. O 2, tanto para 2 quem? para o 6 E E 3 dois. para o 6. Por 3 por 6. Perfeito. Pronto. Eu quero escrever essa relação R5 usando uma propriedade matemática. Me ajudem. Vamos lá. Como é que começa, gente? Igual, sempre. X, o par ordenado. O quê? XY pertence a quem? Ao R cartesiano S. Percebam, gente, que o início, esse início aqui é sempre igual, ó. Ó, sempre igual. Olha aqui, sempre igual. A parte que merece pensar é o que vem agora. Tal que propriedade tem esses dois pares ordenados? Quanto vale a ordenada aqui nesse par ordenado? A ordenada é o valor de y, tá, gente? Vale quanto? Gente, nesse primeiro par ordenado, quanto é que vale o valor de y? Gente, quanto vale esse número aqui? 6. 6. E no segundo par ordenado, quanto vale o valor de y? 6. 6. Vocês concordam, então, que em todos os pares ordenados o y sempre vale 6? Sim ou não? Sim. Então, é simplesmente escrever o que aqui? Então, simplesmente eu escrevo aqui. São os pares ordenados onde y vale quanto? É igual a quanto? É igual a 6. Acabou. 6. Entendido, pessoal? Ou seja, o produto cartesiano de R cartesiano S tem quantos elementos? R cartesiano S tem quantos elementos? 4. 4. Tem 4 elementos. Ou seja, eu posso ligar de 4 maneiras diferentes. Então, quer dizer que as relações oriundas desse produto cartesiano R cartesiano S podem ter 0 elementos. Se eu não fizesse seta nenhuma, eu tinha que ter feito aqui sem nenhuma seta inicialmente. Pode ser conjunto vazio. Pode ter um elemento como essa ou como essa daqui. Pode ter 2 elementos como essa, essa e essa. Eita, esqueci que essa aqui também tinha uma só. Pode ter 3 elementos como essa daqui ou essa. E pode ser o próprio produto cartesiano, porque todo conjunto está contido nele mesmo. Tá claro, gente, essa ideia, então? Então, resumindo a aula até agora. Até agora, eu deixei bem claro agora que os produtos cartesianos formam um conjunto que contém o quê? As relações. Entendido? Legal? O que é que falta só para a gente finalizar o ponto central da aula de hoje? Falar de quem agora? Das Função. Função. Exatamente. Então, Funções. agora, o nosso passo seguinte vai ser falar das funções. Então, quem quiser tira o print da tela agora, porque eu vou apagar a tela, o nosso quadro. Posso apagar? Pode. Posso? Eu vou apagar a nossa tela. Olha como é rápido apagar a tela aqui. É melhor do que na sala de aula, viu? É mais rápido. E vamos agora. Eu vou dar 6 exemplos agora. De relações que não são funções. Três, 4 e 7. 3, 4, 7. 3, 4 e 7. 3, 4 e 7. 3, 4 e 7.
1, 3, 4 e 7. As relações são as seguintes. Essa aqui é a primeira. Essa aqui é a segunda. Essa aqui é a terceira. Essa aqui é a quarta. Essa daqui é a quinta. Essa daqui é a sexta. Vou colocar agora o conceito de função. Então, vou escrever aqui a palavra função. E vou colocar a definição. Definição de função. É o seguinte. Função é uma relação lembrando que o conjunto que manda se chama domínio, né? E o conjunto que recebe se chama contradomínio. Então, é uma relação onde, aí agora vem a propriedade. Todo elemento do domínio, todo elemento do domínio possui exatamente um correspondente no contradomínio. Nessa definição que eu acabo de escrever, eu peço atenção a duas palavras. A palavra todo e peço atenção à palavra exatamente um. O que quer dizer todo, gente? Todo quer dizer todo, né? Não pode faltar nenhum, não é isso? O que quer dizer exatamente um? Que só pode ser um. Que tem que ser um e pronto. Não pode ser nem mais, nem menos. Nem menos, né? Se uma garota fala, eu quero ter exatamente um namorado, o que ele quer dizer com isso? E ela só quer ter um. Que ela só quer ter um. Nem mais, nem menos. Ela não quer ficar sem namorado, com 0 namorado, mas ela também não quer ficar com 2 namorados, nem com 3 namorados, nem com 4 e assim por diante. Ela quer o quê? Exatamente um. Então, todo elemento do conjunto que manda tem que ter exatamente um correspondente. Não pode ser nem mais, nem menos. Ou seja, uma vez colocada essa definição, eu acabo de dar exemplo aqui de 6 relações. A relação R1, a relação R2, a relação R3, a relação R4, a relação R5 e a relação R6. Todas elas são relações, porque todas elas são subconjuntos do produto cartesiano. Quem é o produto cartesiano nem dei nome ao conjunto, mas E e F, tá? E e F. Eu não dei nome, mas agora estou dando. Se o conjunto que manda, eu chamei de conjunto E. O conjunto que recebe, eu chamei de F. Então, o produto cartesiano de E por F seria um conjunto formado por todas as relações possíveis, ou seja,
O 1 mandar para o 4, o 1 mandar para o 7, o 3 mandar para o 4. Então, o produto cartesiano seria um conjunto com 4 elementos. Eu escrevi aqui 6 relações diferentes e todas elas são subconjuntos disso aqui. Se todas elas são subconjuntos, todas elas são relações. Aí a pergunta que não quer calar agora é: qual delas ou quais delas são funções? Essa é a pergunta que eu quero, que é central. Qual delas? Pode dizer? Pode dizer. Fale seu nome e diga quais são. Fernanda, professor. Pode falar, Fernanda. Quais você acha que são funções? A relação 5. A 5, segundo o Fernando, botar aqui um F de Fernanda. F, ela acha que aqui é a 5. Porque, eu posso explicar? Pode explicar. Porque cada domínio, cada elemento do domínio, ele é correspondente a um elemento do contradomínio. O que é que vocês acham, gente, da explicação de Fernanda? Alguém quer comentar? Eu acho que tá certo. Olha, o conjunto E tem 2 elementos, o 1 e o 3. O conjunto 1 mandou quantas setas? O elemento 1 mandou quantas setas, gente? Isso aqui nessa relação 5. 2. Uma seta só. Ele só se relacionou uma vez. E o 3? Uma vez também. Uma vez também. A condição foi obedecida? Sim. Então, Fernanda Foi. está correta Foi. e eu afirmo que isso aqui é função. Pronto, R5 é função. Tem mais alguma que é função? R4. R4. Na R4, o 1 está mandando para o 7. Na R4, o 3 está mandando para o 7. Ou seja, o 1 se relacionou uma vez. O 3 também se relacionou uma vez. Mas o 7 se relacionou 2 vezes. A pergunta que não quer calar é: a definição de obedecida ou não? Sim. Sim. Aí alguém fala, Sim. professor, sim. Então a resposta correta é essa. É função. Mas alguém vai ficar indignado e vai falar, professor, o 7 não recebeu 2 vezes? Ele recebeu 2 vezes, mas a definição só fala do elemento de quem? Elemento de quem? Domínio. Do domínio. O que acontece no contradomínio não interessa. Só interessa o que acontece no domínio. O conjunto que manda, todos eles, todos, sem exceção, tem que ter exatamente 1. Esse cara tem exatamente 1, esse cara tem exatamente 1. Então, todo elemento do domínio aqui se relacionou uma vez. Então, é função também. O que mais, gente? É função. Além da R4 e da R5. R3. R3. Alguém está falando aí, o som está ficando cortado, não sei quem é, mas alguém falou aí R3. Bem, na R3, o 3 se relaciona com quem? Um Com 7. 7. Com 7. E o 1 se relaciona com ninguém. Com quem? Com ninguém. Com ninguém. Ele está chupando o dedo, não é isso? E o 1 é elemento do domínio, não é? E olha o que eu falei aqui. Tem que ser todo. Como esse cara não obedeceu à exigência de se relacionar exatamente uma vez, a resposta é não é. Função. Quem é o culpado? Vou botar aqui o culpado de verde. Quem é o culpado? É o 1. Não é por causa do 3. Pelo 3 seria, não seria? Seria. Mas por causa do 1, não. A relação 1, gente, é função ou não? Não.
Não. Quem é o culpado? O 3. Culpado. O 3. 3. O culpado agora é o 3. Ó, enquanto aqui o culpado era o 1, R2 também não é. agora aqui o culpado é o 3. Vamos para R2. R2 é função? Não. Não é. Não. Quem é o culpado? Porque só Um que se relacionou com 2 elementos. Nós temos 2 culpados aqui. Um é culpado. é Por quê? porque se relacionou com 2 elementos E não do pode. contra. Desobedeceu a definição. Mas o 3 também é culpado. Porque não se ele não relacionou se com relacionou com ninguém. Então, aqui, na função, você não pode, no domínio, você não pode nem ficar chupando o dedo, como o 3, nem ser pegador, como o 1. Isso aí se relacionando várias vezes. Nem uma coisa, nem outra. Vocês percebem que função é uma defesa da monogamia, gente? Né? Ou seja, só pode uma vez. Essa é a exigência de função. Para terminar, falta aqui R6. R6 é ou não é? É ou não é função, gente? É não. É não. Não. E quem é o culpado? Um que se relacionou 2 vezes. Exatamente. Um que foi amostrado e que demais. Exatamente. Um Isso porque é irmão de Rian. Como é que é? Um é irmão de Rian? Coitado! Que é amostrado. É mostrado. Tá bom. O irmão de Rian é pegador, é isso? Na sala, professor. Tá bom. Pessoal, então, é uma questão de prova que eu postei hoje, vou apagar aqui, viu? É uma questão de prova. Quem, por um acaso, perdeu aqui essa tela, ou quer ela de novo, vai ter a gravação, né? Você pode depois baixar a gravação e ver essa tela aqui de novo. Mas é uma questão de prova de vocês lá, eu não sei qual é a questão, na prova que eu postei hoje, a P2, que pergunta assim, dá um conjunto A, formado pelo 3, pelo 4 e pelo 5, dá um conjunto B, formado assim pelo 6 e pelo 7, e pede o seguinte, escreva todas as funções possíveis que existe, que você pode fazer aqui, de A, né, a partir de A cartesiano B, escreva todas as funções possíveis. Todas. É a questão 1, professor. É a questão 1, pronto. Então, você acabou de identificar qual é. Então, como é que faz isso aí? Você vai ter que fazer todos os casos possíveis que obedeçam àquela definição. Então, vou dar um exemplo aqui agora. Essa daqui serve, gente? Não. Não. Não serve. Por causa de quem? Quem é o culpado? O No 5. 5. Agora, se eu pegar o 5 e ligar ele a um deles, serve? Serve. Serve. Resolveu. Tá aí o primeiro exemplo. Só tem essa ou não? Só tem essa ou tem mais? Vou repetir aqui. O que mais? Vou repetir os elementos. Qual seria outra possível? O 3 por 6, o 4 por 7 e o 5 agora por 6, em vez de mandar por 7. Concorda que essa, então, eu chamaria essa de função 1, chamaria essa de função 2, entendeu? Eu quero que você escreva o quê na questão? Todas. Todas. E não são muitas assim, não. Vocês têm que cobrir todos os casos. Então, acabei de falar hoje, com essa aula teórica, uma questão da prova, já, de vocês. Da P2 já, da que eu postei hoje, mas que envolve o conceito de função. E aí, pessoal, vou fechar aqui a nossa tela. Vou fechar aqui a nossa tela. E eu pergunto a vocês, com a mesa digitalizadora hoje, melhorou a aula, piorou ou ficou na mesma?
Melhorou Muito muito. melhor assim, Melhorou. professor. Melhorou Melhor. bastante, professor. Melhor que Muito eu faço. Entendi melhor. bastante. No caso, não dava para entender. Melhor. Que coisa boa. Então, é uma boa notícia que daqui para frente, espero que a mesa de digitalizadora não apronte mais comigo, nenhuma vez, e a gente consiga usar ela todas as aulas, combinado? Todas as aulas eu pretendo agora usar a mesa digitalizadora. O resultado com a turma de IF já tinha sido, a reação tinha sido essa mesma de vocês, ou seja, o pessoal tinha gostado. Agora, pena que na aula passada, quando eu tentei usar com vocês, não deu certo. Mas hoje deu, está resolvido o problema. E a partir de agora, eu posso, então, usar a mesa digitalizadora. Prestem atenção, então volto a falar. Hoje, a aula de hoje acaba o primeiro bimestre. Eu não vou dar mais aula teórica em tese desse assunto. Agora, se alguém quiser, se tivesse sido fato, professor, eu não entendi direito ainda, vou falar de uma parte que eu não falei na aula de hoje. Eu não entendi agora que uma função pode ser representada pelo diagrama e pode ser representada pelo gráfico. Como é que faz? Como é que passa do diagrama para o gráfico, professor? Pronto, né? Se o seu aluno começa a gerar perguntas desse tipo aí, e eu percebo que essa dúvida é de mais de um aluno, a gente pode marcar uma aula extra em outro horário, entendido? Então, quer dizer, ou então individualmente, a pessoa tem uma dúvida localizada, sem precisar marcar uma aula inteira, eu posso responder dúvidas localizadas, né? Tentar responder de maneira... E aí eu falo, eu tô explicando para um aluno me faz uma pergunta pelo Zap. Aí, professor, como é que faz isso? Essa é a pergunta que eu lancei. Como é que transforma uma função que foi representada por diagrama, como é que faz o gráfico? Aí eu começo a explicar, ele não entende. Aí eu posso, ei, você está livre agora? Vamos lá para o computador e deixa eu ligar a minha mesa digitalizadora. Deixa eu escrever daqui do quadro. E eu posso dar aula só para ele, se for o caso. Se eu perceber que está havendo uma demanda e que a ferramenta que eu estou usando não é suficiente, eu posso vir aqui para a mesa e dar mais aulas de vocês. Ou seja, eu estou querendo dizer com clareza que eu estou à disposição de vocês. Então, da mesma forma que eu estou cobrando bastante de vocês, no sentido de que tem muito conteúdo, né? Um prazo relativamente curto, eu estou disponível para ajudar. Então, essa é a grande compensação que eu estou lançando para vocês. Tá certo? Acho que a ferramenta de hoje deu uma melhorada. Essa aula de hoje, eu vi que a gravação dela deu tudo certo. Então, se algum aluno faltou hoje, inclusive hoje o coro está menor nosso. Nesse momento, estão presentes 33 pessoas. É menos do que outras aulas. Então, mas, por um acaso, os alunos que faltaram a aula de hoje, essa aula vai estar gravada. Eu vou mandar o link que eu vou colocar no YouTube daqui a pouquinho, assim que todo mundo fechar a reunião. Eu passo a ter acesso, aí eu baixo, eu gravo e coloco no YouTube e socializo com vocês. Alguém quer fazer alguma pergunta? Não. Ian falou não, né? Beleza. Mais alguém? Não, né? Então, são 10h30, né? O nosso horário está encerrado. Eu vou ser bastante, né, pontual em relação ao começo e o término das aulas. Com isso, eu vou parar a gravação, tá certo? Vou parar a gravação daqui a pouquinho. Mais uma vez, eu agradeço muito a presença de vocês, dos 33 alunos que estão aqui presentes hoje, na verdade comigo, então são 32 presentes. Agradeço também, né, a dedicação e o empenho de vocês, né? E acho que todo mundo vai sair ganhando, né? Se abraçar esse processo como um todo. E na próxima aula nossa, quarta-feira, a gente começa a parte de classificação de função, quanto a 4 critérios, sinal, paridade, crescimento e contradomínio, e vamos falar de função inversa composta. Eu não sei se na aula eu vou conseguir falar sobre tudo isso, mas eu vou tirar dúvidas de vocês, posso tirar dúvidas todos esses assuntos que eu falei agora, caso vocês perguntem, tá? A aula só funciona, a nossa aula, quer dizer, ela vai ser muito mais eficiente se ela tiver essa dinâmica. De você estudou, você viu o vídeo, você está com dúvida e você faz a pergunta.
Se isso acontecer, nós conseguiremos que, se não todos, mas a maioria dos alunos vão ser aprovados nesse curso, que é o que eu desejo, é o que eu vou, né, tentar dar o máximo, né, para que vocês consigam. Tudo bem, pessoal? Que foi, Lucas? Se Deus quiser, vamos passar. Se Deus quiser. Esse é o meu desejo e quem se dedicar vai conseguir. Vai. Que foi, Daniel? Fé no pai que dá fé. Tá bom. Então, gente, muito obrigado mais uma vez. Agradeço a presença de vocês. Paro a gravação nesse momento.